E aula normal. Agora eu tô tendo que fazer aula todo dia de manhã, então vira, eu entro no Google Meets e faço, então não mudou muita coisa. É complicado, né, Guilherme? Mas É. conseguindo fazer todas as tarefas, como é que está o aprendizado? Não, tá bem. Obviamente não é tão bom como se fosse uma aula presencial, mas tá dando para fazer. Ai, que bom, graças a Deus. Infelizmente é um momento que vocês vão ter que ter, assim, é a hora que vocês têm que aproveitar para poder fazer coisas que vocês não conseguem fazer por causa da rotina, né? Às vezes jogar um jogo novo, né? Ler um livro diferente, aquela coisinha É, que fala, cara, eu não consigo fazer na minha semana, é complicado, é corrido. Você pode tentar fazer agora, né? Esse é o momento. Aproveitar. Quem é real. iPhone? Deixa eu te habilitar o áudio. Que está escrito iPhone. Quem é? Não tenho ideia. Ou Professor, eu quem? Paulo, Oi, Paulo, Paulo, tudo bom? Que bom tudo e você? que A história quase que não vem. Esse negócio de aula online é um desânimo. Por quê? Esse negócio de aula online é muito chato, professor. Eu prefiro pessoalmente. Mas infelizmente a gente tem que se adaptar, nem sempre tudo é nosso prazer. É verdade. Lembra que a Aham. vida de adulto é assim? A gente tem que trabalhar, nem sempre a gente vai trabalhar no emprego que te dá todo aquele prazer. Às vezes, para você sobreviver ali, você vai ter que atuar em áreas que não é o que você se identifica, né? Aham. A gente, o Guilherme acabou de falar como é que tá as aulas dele online. Ele falou uma frase super legal a aula passada, que o problema do EAD é o EAD, né, Guilherme? Essa é a visão do técnico. Exatamente. Então, tá todo mundo se adaptando, é assim mesmo, Paulo. O importante é você estar Aham. aqui, você tá vencendo isso. Você deixar isso aí te derrubar, aí sim você para. Imagina na quarentena, todo esse tempo, a gente sem aprender, sem crescer, sem, né, se desenvolver. É verdade. Então, é um esforço que a gente faz, com certeza, né? Uhum. Quem Mas, que é Guilherme? oi? Eu não lembro desse Guilherme na sala. Ô, Eu louco, sou do Guilherme. solo. Guilherme, fala Aquele que faltava dia sim, dia não. comigo. Oi? É o que Ah, faltava dia sim, dia não. o da matemática lá. Temática. Isso. Ah, lembrei. Tá vendo, né? É engraçado porque quando a gente fala de grupo, às vezes a gente não identifica nome, mas a gente Aham. identifica o que a pessoa faz, né? Aham. É mais fácil decorar. Verdade. Mas vamos lá então? Então, se entrar mais alunos, a gente vai dando a presença aqui. Passar esse barulho aqui da moto, tá horrível. Mas eu vou continuar um pouquinho aqui com vocês sobre o nosso tema da aula passada, tá bom? Na aula passada, nós falamos sobre o que é a comunicação, quais são os elementos da comunicação. Paulo, você chegou a fazer a atividade? Não, professora. A que você passou lá pra fazer na terça, né? Eu tava olhando o grupo lá agora. Não. Não deu tempo, né? Guilherme fez, né, Guilherme? Eu fiz. Bacana. Na aula passada, então, só para dar uma recapitulada, a gente falou sobre quais são os elementos que fazem parte de uma comunicação, né? Uhum. Não sei se o Guilherme lembra. Você lembra alguns elementos, Guilherme, para ajudar a gente aqui a passar para o Paulo? Era quem falava, o assunto e quem recebia. Isso, quem Ufa, recebia. ainda bem. Acertei na atividade. Isso, o leitor, que é a pessoa que transmite, né? O Uhum. receptor, que é a pessoa que recebe, a mensagem que é passada, qual é a forma que eu utilizo para passar essa mensagem. Eu ainda dei o exemplo aqui da nossa aula, né? Então, o Zoom que eu utilizo, o recurso tecnológico, o meu tom de voz, né? A minha fala, o meu vocabulário, tudo isso é ferramenta da comunicação, certo? Uhum. Então, a gente meio que entrou nesse assunto para a gente começar a pensar. Será que eu sou um bom comunicador? Será que eu consigo passar a mensagem?
realmente acertar a mensagem, ou eu utilizo a ferramenta de uma forma não muito bacana, né? Então, tem gente que fala, mas fala, e no fim das contas ninguém entende nada. É. Ou então Sim. você trava ali, na hora que você precisa falar, é a hora que você trava. Né? Aí tem um monte de outras coisas em jogo, tem seu emocional que está em jogo, né? Tem o seu, o seu raciocínio ali daquele contexto, tem muita coisa que pode estar envolvida. Então, hoje a gente vai falar sobre o que faz a nossa comunicação bugar de vez, né? O que faz a nossa comunicação ir para o ralo, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o slide, e aí a gente vai explicando um pouquinho, tá? Depois da aula, Paulo, é coisa de 5 minutinhos, a gente manda o formulário no grupo, você acessa o formulário, responde 3 questões, uma por professor, tá? Então, eu aconselho vocês a fazer isso, é uma forma de ganhar nota, né? É uma forma de você ter a sua nota de participação e a sua presença, tá bom? Lucas, seja bem-vindo. Está conectando o áudio, Nayara também está conectando o áudio, sejam bem-vindos. Deixa eu desativar aqui, deixa eu ativar. Nayara também. Seja bem-vinda, Nayara, está me ouvindo? Me ouvindo, Nayara? Oi, Nayara, me ouve? Tá dando erro na hora de conectar o áudio dela. Oi? Tá dando erro na hora de conectar o áudio dela. Ah, ela tá mandando aí no grupo? Não, tipo, tá dando pra ver. Ah, entendi. Ô, Guilherme, qualquer ajuda enquanto eu vou explicando, você pode fazer esse favor, ou você, ou o Paulo, falando no grupo, né? Tá conseguindo ouvir? Manda uma mensagem para Nayara, clica em tal lugar, tá bom? Não, apesar que provavelmente ela não tá ouvindo, porque ela tá tentando conectar no áudio, mas tá dando erro, então ela não consegue nem ouvir nem falar. Entendi. Mas tem como resolver esse problema pelo WhatsApp? Olha, na verdade ela tá tentando, tá vendo que ela tá escrito na hora Costa e se conecte into áudio? Não tem outro jeito. Tá bom. Lucas, tá me ouvindo? Tô. Bacana, Lucas. Seja bem-vindo, tá? Já coloquei sua presença aqui. Vou colocar a Nayara aqui também. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, aqui a nossa famosa pergunta, né? Quais são as razões pelas quais a comunicação é destruída? Então, quais são as falhas ali que normalmente a gente... o que acontece na hora da gente se comunicar, tá? Então, eu quero que você vai aí puxando na sua memória como você se comunica com as pessoas e quais são as falhas que mais são recorrentes, tá bom? Então, vamos lá. Então, 3 falhazinhas básicas aqui. Primeira falha é a falha bloqueio. Quando a mensagem não é captada. Então, assim, como assim bloqueio, professora? É o momento que você precisa falar alguma coisa ali, você vai e aí algo externo te interrompe. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes eu estou aqui falando em aula e como a gente está numa rua movimentada na escola, né? Às vezes sobe um caminhão fazendo um barulhão e aí automaticamente vocês não conseguem entender nada. Então a gente pode considerar um bloqueio. Ou então você vai conversar com alguém e uma pessoa te interrompe, o celular toca, né? Tudo que vem para cortar esse processo de comunicação, a gente pode chamar de bloqueio, tá? Então, nós temos o bloqueio,
nós temos a filtragem. O que é a filtragem? Quando a mensagem ela é recebida apenas em parte. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu chego no Lucas e falo assim, Lucas, eu vou te passar um feedback de como você é como aluno, tá? Então, eu vou passar para o Lucas como ele é como aluno. E aí eu começo falando assim, Lucas, você é um bom aluno, você me entrega sempre os trabalhos, você é frequente. Porém, Lucas, você conversa muito na sala de aula, ok? O Lucas, se ele utilizar da filtragem, o que ele vai fazer? Ele vai reter só uma parte. Ou ele vai ficar mega feliz porque eu só elogiei ele, se ele filtrar, ou ele vai falar assim, poxa, a professora não gosta de mim. A professora falou que eu converso muito. Percebe? Então, assim, a filtragem é quando a pessoa, você fala um monte de coisa para a pessoa. Mas a pessoa, ela pega só uma parte, se agarra naquela parte e ainda coloca você contra a parede. Fala, você disse isso. Aí você fala, tá, eu disse, mas eu também disse outras coisas. Né? Então, é aquela pessoa que pega só uma parte. Ela se apega naquela parte da conversa, da comunicação, da mensagem, e aí ela entende tudo errado, né, gente? Tem como entender certo? Me diz se tem como entender certo, né? Então, vai dar erro. Acontece muito em relacionamento ali, namoro, né? Você fala uma coisa, a pessoa pega só uma parte, e aí você fica pro resto da vida assim, né? Ah, você disse aquela coisa, né? Então, a filtragem, ela tem essa função, né? É uma falha grande porque não deixa a pessoa entender o contexto. De acordo com a nossa aula passada, o contexto é muito importante para você interpretar corretamente uma mensagem, né? E o terceiro, gente, é o ruído. O que é o ruído? A pessoa até capta toda a mensagem, só que a pessoa, ela interpreta de uma forma distorcida. Então, você fala com sentido, a pessoa coloca um outro sentido na tua fala, entendeu? E segue o rumo. O ruído pode ser também... O barulho da moto passou aqui com um bloqueio, né? Interrompeu a mensagem. O ruído pode ser também, gente, uma fofoca, uma conversa mal falada. Sabe aquela fofoca que começa, aí fala pro outro, só que chega no outro só um pedaço, depois fala pro outro, aí chega só um pedaço, certo? E aí vira aquela meleca, né? O ruído, ele é isso, ele é uma má interpretação, né? Você diz uma coisa, a pessoa entende outra, você vai passando essa informação e aí você está criando uma coisa que a pessoa fez, ou um conceito, uma ideia errada, baseada numa interpretação ruim, tá? Normalmente as pessoas fazem muito isso. Vamos lá. O João está entrando também. Ó, outras falhas aqui básicas. Falha devido à linguagem. Então, o que é isso, professor? Agora, antes a gente falou sobre o basicão, né? O que interrompe a gente, quando a gente filtra só uma parte e quando a gente interpreta mal. Agora, nós temos a falha que está relacionada com a maneira como a gente fala, tá? Então, quando você quer dizer uma palavra e acaba dizendo outra, a pessoa tenta buscar uma palavra no vocabulário dela para dizer aquela mensagem, ela não acha a palavra certa, ela pega uma outra palavra e aí dá uma interpretação ruim, né? Então, quando você não utiliza a palavra certa, quando você não consegue se expressar, quando eu falo linguagem se expressar, é você criar. Por exemplo, eu tenho alguns alunos que têm dificuldade de escrever a resposta, certo? Isso é uma falha na linguagem. A pessoa sabe a resposta, mas não sabe dizer, certo? Vocês já passaram por essa situação? Você sabe
mas não sabe explicar. Não é? Praticamente sempre. Então, isso é uma falha muito comum, que normalmente está relacionado com o seu vocabulário e com a sua capacidade de dominar as palavras que você tem ali, tá? Claro que essa dificuldade também a gente pode colocar na parte emocional, mas esquecendo a parte emocional, focando só na linguagem, é questão de vocabulário, certo? Quando uma pessoa também detalha demais. Ah, professora, mas é legal detalhar. Depende. Eu pergunto para você, e aí, como foi sua semana? Aí você começa a contar desde o sábado que você acabou a aula aqui comigo. Aí você fala teu sábado inteiro, o teu domingo, a tua segunda-feira. E aí eu não suporto, né? Misericórdia. Percebe? Detalhar demais pode ser uma falha, porque o propósito não é você esmiuçar a mensagem. O propósito é a pessoa entender. Ó, minha semana foi boa. Minha semana eu fiz tal coisa, mas do resto tá bacana, ok? Né? Então, percebe? Eu posso detalhar demais? Posso, mas naquela situação onde é necessário detalhar. Senão, fica muito cansativo para o receptor, né? Fica com o pé no saco. E nós temos também a falta de objetividade, que está muito relacionada com o detalhar, né, gente? Então, quem detalha muito pode se perder no meio da conversa e aí eu comecei perguntando a sua semana e nós estamos acabando falando de política, percebe? Então, pode passar o barulho aqui. Então, pode você se perder no meio de tudo isso. Lembra do RH, quando eu falei para vocês que quando vocês forem responder perguntas na entrevista, você não pode ter uma resposta muito curta, mas a sua resposta longa, muito comprida, você pode se perder. Lembra que eu falei isso para vocês? Que tem que ter um equilíbrio. Então, o cara pergunta para você uma coisa e aí você detalha tanto que você se perde. Então, detalhar pode levar à falta de objetividade, né? Quando você não sabe o nível de linguagem do receptor. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você foi contratado para trabalhar em um escritório de advocacia. Então, você lida o dia inteiro com advogado, né, com promotor que vai lá, que conversa, que liga, com juiz. E você tem que ter um tipo de linguagem de acordo com aquela área de trabalho. Quando dá falha? Quando você não sabe a linguagem para utilizar, né? Ou então, vamos supor que a professora Luana foi convidada para falar um assunto com crianças de 6 anos de idade. É o mesmo vocabulário que eu uso com vocês aqui? Não. É, gente? Bem diferente. Vocabulário? Meu Deus. Não, né? Vocês são adolescentes, né? Jovens. Com a criança, eu já tenho que ter um outro tipo de linguagem, certo? Então, quando eu não sei o nível de linguagem e quando tem diferença regional. Então, você vai fazer uma viagem lá no Nordeste e aí você vai ouvir umas gírias, uns dialetos ali da região, vai falar, o que é isso? Né? Então, a falta de conhecimento pode me levar a ter uma comunicação ruim. E idiomas também, né? Então, você vai para um país onde fala um idioma que você não sabe nada, pode não, vai ser uma grande falha, né? Gírias, às vezes você está num grupo ali na escola que está falando uma gíria que você não conhece, aí você fica perdidão, né? Então, tudo isso vai falhar na sua comunicação, tá? Agora, gente, se antes a gente estava falando de linguagem, agora a gente vai falar de personalidade. Agora o negócio fica um pouco mais sério. Por que fica um pouco mais sério? Porque agora a gente está falando de formação da pessoa, né? Escolha dela de ser daquele jeito. Vamos dar um exemplo. Ouvimos o que nos interessa
mesmo que o conteúdo da mensagem seja o contrário. O que é isso? Então, o emissor está falando bacana ali, está explicando, tá uma forma clara, só que o receptor, ele escolhe absorver nada daquilo, né? Ele fala, eu quero nem absorver. Percebe? Então, assim, está muito relacionado com a escolha da pessoa. A pessoa escolhe pegar só o que interessa a ela, certo? Outra situação, quando a pessoa ela fica tão egoísta, né, que ela não consegue enxergar o ponto de vista de outra pessoa. Ela não consegue aprender. Vou jogar aqui embaixo. Ela não consegue aprender com outra pessoa porque ela é tão voltada para as suas próprias ideias que ela não consegue ter essa abertura. Isso é um problema de personalidade. E terceiro, quando você olha para as outras pessoas baseado no seu preconceito, tá? Gente, e preconceito pode ser qualquer preconceito. Então, é você olhar para aquele chefe, né, que tem uma idade mais avançada e você achar que, por causa que ele é mais velho, ele não sabe tecnologia. É o preconceito, certo? Ou é você olhar para um gerente de uma empresa de 18 anos, de 20 anos e falar assim, ele não sabe o que está fazendo, porque ele é jovem. Percebe? Então, é você olhar para os outros baseado no preconceito que você tem. Então, essas 3 características aqui, ó, é a personalidade, certo? Está relacionado com o seu jeito de ser, a maneira como você enxerga o mundo. Beleza? João, seja bem-vindo. Ariane, seja bem-vinda. Ó, quando a gente corta a palavra do outro, então você mal deixa a pessoa falar, você já quer colocar a tua opinião. Quando você passa sentimentos inconscientes para a pessoa parecida. Por que eu coloquei aqui o exemplo da Marília Gabriela? Porque nas muitas das entrevistas dela, ela fazia isso. Ela tentava ser imparcial, mas não conseguia. Ela acabava passando, então ela acreditava em uma coisa, o entrevistado dela apoiava outra coisa, ficava claro como ela passava a sensação de que não gostava do entrevistado. É muito interessante, né? Nervosismo, ansiedade, tudo isso é personalidade, tá, gente? É emocional. A ansiedade, ela não deixa a gente ouvir direito. A ansiedade não deixa a gente se expressar direito. É só vocês pensarem quando vocês têm que se comunicar em um ambiente diferente e quando a gente está ansioso, como a gente gagueja, né? Como a gente trava. Então, é trabalhar o emocional, tá? É trabalhar as características da sua psique, né? Da sua mente. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Tudo tranquilo aqui? Sim ou não? Fala sim, fala não. Sim. Alguma pergunta? Não. Aqui tá tranquilo? Aí a gente tem algumas que está relacionada com a falha de característica física, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui o barulho do ambiente. Gente, você está tendo muito barulho? Como é que você se comunica bem com o outro, né? Você tá lá na baladinha lá, né? E aí o outro fala com você, você não entende metade do que ele tá falando. Você fica, isso mesmo, mas você não tá entendendo nada, entendeu? Tá? Uma porcaria. Então, barulho do ambiente, ou quando alguém tem problema de audição, isso dificulta a comunicação, tá? Ou quando a pessoa tem gagueira, que é um problema que ela tem fisiológico e aí ela tem que trabalhar. Aqui seria interessante
a pessoa buscar um fono, né, um médico especializado para ajudar a exercitar essa dicção, tá bom? Trabalhar a gagueira. E quando, por exemplo, você está muito gripado e aí você ficou rouco ou você gritou demais em um show, e aí no outro dia você precisa conversar com os outros e ninguém te ouve, você está só mexendo a boca. É claro que vai ter falha também na comunicação. Percebe que tem muitos fatores? Muitos fatores podem contribuir para você não se comunicar direito, certo? Então, vai pensando aí na sua cabecinha. De todas essas falhas que eu citei, quais são as mais presentes na sua comunicação? Vai pensando, tá? Agora, falamos das falhas, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é o sucesso na comunicação? Então, vamos lá. Primeira perguntinha que eu preciso dizer para vocês. Quando vocês forem se comunicar com alguém, coloca essa pergunta na cabeça. O momento que eu escolhi é um momento oportuno para falar? Às vezes você está chamando teu amigo para conversar na hora que ele está com um problemão, passando uma dificuldade, acabou, sei lá, acabou de ser demitido. Aí você vai conversar com ele? Não vai virar, né? Então, o momento é oportuno para eu falar? A pessoa está ali equilibrada e vai poder me ouvir? Certo? Tem outras mensagens? Tem mais gente falando ali com ela? Não adianta você conversar com alguém que está conversando com mais 4 pessoas. A chance dela absorver o que você está falando é mínima, né? Então, tem outras pessoas ali falando, tem outras mensagens. Ó, vai conversar, desliga a TV, sai do celular, né? Então, o que está interferindo ali que pode mudar a minha conversa? E o terceiro, gente, que é uma dica super legal, observar o que diz a mensagem não verbal. Lembra da mensagem não verbal da aula passada? Aquilo que não é falado, mas é o que a pessoa está expressando. Então, é aquela pessoa que ela está dizendo uma coisa, mas o olhar dela, a postura dela, as expressões faciais estão dizendo uma outra coisa. Então, quando você for comunicar com alguém, observa como a pessoa olha, observa como é que o corpo dela reage, observa como é que ela balança a cabeça, né? Observa o seu tom de voz, às vezes o tom de voz dela tá ríspido ou não, às vezes tá um tom de voz bacana. Começa a fazer essas observações que você vai melhorar muito a sua maneira de se comunicar com as pessoas. Certo, gente? Tá tranquilo aqui? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida, gente? Tudo certo. Pode. Tudo certo. Tá certo? Tá refletindo aí, porque eu vou colocar essa pergunta no formulário. Quais são as falhas da comunicação mais frequentes e como você pretende aperfeiçoar, tá? Então, vai contando aí já com a resposta para você colocar. Então, hoje a gente colocou um pouquinho sobre as falhas, né? Damos uma resumão dos elementos, falamos das falhas e trouxemos a questão do sucesso, tá? Gente, na semana que vem, eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre oratória. Então, qual é a arte, né? Que maneira que eu posso fazer para melhorar a minha maneira de se expressar, né? De ter um discurso bacana, tá? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quando vocês têm um discurso para fazer, como é que vocês reagem, né? Então, eu tenho uma apresentação para fazer na escola. Como é que funciona? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Certo, gente? Certo. Então, tenha uma ótima semana aí. Printei a tela aqui para vocês, coloquei no grupo. E até semana que vem. Fiquem agora com o professor Marcelo. Professor Marcelo, ele está me ouvindo daqui do lado. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.